instante eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Que bom estar aqui. E que bom que você está aqui conosco. Bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú, em especial a classe da Mocidade. Nós iniciaremos hoje uma nova série de estudos a respeito da natureza da Igreja de Cristo. O tema desta nova série de lições que nós teremos é justamente Igreja Complicada. Conhece alguma? São 3 estudos bíblicos acerca das cartas que Paulo escreveu à Igreja de Corinto. 1ª e 2ª Corinto. A nossa lição de hoje fala justamente da natureza da igreja. Cheia de defeitos, mas igreja de Deus. Mas antes de nós iniciarmos a nossa lição, eu quero convidar a você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, para que nós possamos pedir que Deus oriente essa aula e que Deus conduza cada palavra que seja proferida aqui. Vamos lá? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque, apesar de toda a adversidade que temos vivido no mundo, o Senhor não nos abandona e o Senhor cuida de todos nós. Obrigado, ó Pai, pela Igreja Presbiteriana de Jaú. Obrigado pela união da mocidade presbiteriana da Igreja de Jaú. Obrigado por cada jovem, ó Pai. Obrigado por cada pessoa que acessou esse canal e está nos vendo agora. Senhor, nós te pedimos que conduza essa aula, que o Teu Santo Espírito possa efetivamente ministrar a Tua palavra, que sejamos apenas instrumentos do Teu poder. Fale aos nossos corações, transforme as nossas vidas. Nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pois bem, iniciamos uma série de estudos. Como eu disse, são 2 cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Mas antes de nós estudarmos a carta propriamente dita, nós precisamos entender o que contexto a carta foi escrita e para quem a carta foi escrita. A carta foi escrita para a igreja que Paulo fundou na cidade de Corinto. Só que entender o que era a cidade de Corinto naquela época é fundamental para nós entendermos as 2 cartas que Paulo escreveu a esta igreja. A cidade de Corinto foi destruída por Roma no ano de 146 a.C. e foi reconstruída 100 anos depois. Já reconstruída, ela se tornou a capital da província da Acaia, num contexto, portanto, de uma colônia romana. A cidade de Corinto possuía uma localização privilegiada. Ela estava entre 2 portos, Laqueu, localizado no Golfo de Corinto, e Cencreia, localizado no Golfo de Sarônica. Os navios aportavam em um dos portos e a mercadoria era transportada ao outro por via terrestre através do istmo, que ligava a península à Grécia Central. Esses 2 portos, portanto, traziam comércio e riqueza à cidade de Corinto. Navios vindo do Oriente, Itália, Espanha, norte da África, levavam seus produtos até Laqueu. Navios vindos do Oriente
Ásia Menor, Fenícia, Palestina, Egito, aportavam em Sencrécia. No tempo de Paulo, Corinto abrigava uma população cosmopolita de 800 mil pessoas. Gente de todo lugar havia em Corinto, de todo tipo, de toda cultura e de várias religiões também. Corinto era uma cidade com fortíssimos contrastes sociais. Era uma cidade famosa pela sua imoralidade e pela devassidão dos seus moradores. Os gregos antigos cunharam um termo, korintiasestai, que significa viver uma vida coríntia, para descrever a imoralidade desta cidade. Coríntio era uma cidade com vários templos, mas em especial havia um templo dedicado a Afrodite, a chamada deusa do amor. Neste templo haviam milhares de prostitutas que ganhavam dinheiro para a sua divindade. Mas além de Afrodite, os coríntios cultuavam Asclépio, Apolo, Poseidon. Havia vários altares para divindades gregas, como Atenas, Hera, Hermes. Haviam vários santuários para culto de deuses egípcios, como Ísis e Serapis. Dentre tantos grupos religiosos, um especial havia em Corinto. Incluíam-se os judeus. Os judeus receberam autorização especial para praticar a sua religião naquele local pelos imperadores Júlio César e Tibério. Foi condicionado, no entanto, que eles poderiam exercer a sua religião desde que se abstivessem de práticas de rebelião contra o governo romano. Os judeus possuíam em Corinto uma sinagoga própria. O livro de Atos conta que Paulo, quando chegou à capital da Acácia, em Corinto, ele foi convidado pelos maiores da sinagoga para pregar a sinagoga aos sábados. A partir do momento que os judeus fizeram oposição ao Evangelho de Cristo, no entanto, Paulo passou a pregar aos gentios. Este era o contexto histórico, cultural da cidade de Corinto. Uma cidade marcada pela imoralidade, a cidade marcada pela diversidade religiosa, uma cidade marcada pela devassidão das pessoas que ali residiam. Foi neste local, no ano de 51 depois de Cristo, na sua segunda viagem missionária, que Paulo fundou a igreja de Corinto. Paulo ficou 18 meses em Corinto. De lá ele partiu para Éfeso, onde permaneceu por quase 3 anos. Em Éfeso, no último ano da sua permanência naquele local, ele escreveu a carta de 1 Coríntios, entre os anos de 54 e 55 depois de Cristo. Quais foram as razões, as motivações de Paulo a escrever essa carta à igreja de Corinto? Em primeiro lugar, Paulo responde a uma carta que ele recebe dos membros da igreja de Corinto, esclarecendo vários temas, como casamento e divórcio, a questão da alimentação de alimentos oferecidos a ídolos, o decoro na adoração pública, o exercício e a prática de dons espirituais. Mas há uma segunda motivação também de Paulo ao escrever essa carta. Chegou ao seu conhecimento que existiam dentro da comunidade da igreja de Corinto divisões dentro da igreja. Divisões que ameaçavam a unidade do corpo e envergonhavam a glória de Deus. Chegou ao conhecimento de Paulo que algumas imoralidades próprias da cultura da cidade de Corinto estavam sendo praticadas por alguns membros. E o que é pior, eram toleradas pela igreja de Corinto. Isso motivou Paulo a escrever essa igreja. A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, portanto,
trata de questões relevantes para a igreja, inclusive nos dias de hoje. Paulo, de forma muito sábia, mostra aos cristãos como aplicar o Evangelho à vida cotidiana. A segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto foi escrita da Macedônia, cerca de 1 ano após ele ter escrito a primeira carta. Ele escreveu, portanto, a segunda carta à igreja de Corinto no ano de 56 depois de Cristo. Nessa segunda carta, Paulo trata da natureza do ministério da nova aliança. Um ministério que tem como característica o poder do Espírito, com os sofrimentos presentes para a glória futura. Paulo demonstra e ensina que o ministério exercido na Igreja de Cristo não é um ministério de glórias terrenas, de vitórias ao olho humano, mas é um ministério cheio de sofrimentos, de perseguições, mas que aponta para uma glória futura, celestial. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos de 1 a 8, que será a base do nosso estudo hoje. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos analisar agora o texto. A primeira coisa que eu gostaria de evidenciar aqui é a autoridade de Paulo. Paulo inicia a carta com o seguinte dizer: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Paulo inicia a carta com o seu estilo convencional e com a forma habitual da antiga Grécia. Começa pelo autor, depois indica quem é o destinatário e em seguida oferece uma palavra de saudação. Mas Paulo inicia a carta indo além daquelas formalidades tradicionais. Não só aqui no primeiro versículo, mas ao longo de toda a epístola de 1 Corinto. Ele é taxativo em defender a sua autoridade apostólica. Pela seguinte razão: Paulo era questionado como apóstolo de Cristo por algumas pessoas na igreja de Corinto. E ele deixa isso de forma bem clara, bem taxativa. Ele é apóstolo de Jesus Cristo. Mas ele esclarece que Deus o chamou para ser apóstolo de Cristo. Ele não se auto-intitulou apóstolo, tampouco alguma igreja o denominou assim. Nenhum homem também o deu esse título a ele. Deus o investiu com autoridade apostólica. Veja que interessante, enquanto Paulo chama Sóstenes de irmão, ele é apóstolo. Isso evita qualquer confusão a respeito da autoridade de Paulo como porta-voz de Deus para a igreja em Corinto. A segunda questão que fica evidenciada aqui para a gente nesse texto que lemos é a identidade e a natureza da igreja. Quanto à identidade e natureza da igreja, em primeiro lugar, a igreja é de Deus.
Veja a quem Paulo escreve: a igreja de Deus que está em Corinto. Essa característica jamais pode ser perdida de vista. A igreja é de Deus. A palavra traduzida do grego como igreja é eclésia, que significa assembleia. Haviam várias assembleias na cidade de Corinto, mas esta eclésia é diferente. É a eclésia de Deus. A igreja não é de Paulo, a igreja não é de Apolo, a igreja não é de Pedro ou de algum outro grupo majoritário em Corinto. Esta mensagem reforça a ideia a quem pertence a igreja. A igreja pertence a Deus. Logo, o rebanho também é de Deus. Pastor não é dono da igreja. Nem o presbítero é dono da igreja. Nenhum líder é dono da igreja. Nem aquela família tradicional cujos seus ancestrais doaram o terreno da igreja são donos da igreja. Nem o maior dizimista é dono da igreja. A igreja pertence a Jesus. E por uma razão muito simples. Ele tem direitos sobre a igreja porque ele a comprou com o seu sangue. Veja o que diz a Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Veja que isso é um alerta à liderança da igreja. Pastoreai não a sua igreja, mas a igreja de Deus, comprada pelo sangue de Cristo. Quanto à natureza e identidade da igreja de Cristo, além dela ser de Deus, ela também é santificada. Vejam a segunda parte do versículo 2. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vejam, o que diferencia a igreja de outras comunidades, de outros grupos? O que diferencia a igreja de outras comunidades, de outros grupos, é que a igreja é composta por santificados em Cristo Jesus. A igreja é composta por santos, o que significa pessoas separadas por Deus e para Deus. Vejam, portanto, que santo aqui não significa alguém que morreu e passou a ser venerado e reverenciado por outras pessoas. Não, ao contrário, Paulo escreve para os santos vivos em Corinto. Pessoas pecadoras, pela graça de Deus, se tornaram discípulos de Jesus, chamados para uma vida distinta. Olha só, a carta a Coríntios evidencia que as pessoas nesta igreja brigavam entre si, disputando o poder na igreja. Alguns sentiam-se superiores aos outros por conta de dons espirituais. Os membros daquela igreja demandavam nos tribunais seculares, processavam uns aos outros. Membros daquela igreja participavam de rituais pagãos. Membros daquela igreja se embriagavam. E mesmo com todos esses problemas, inclusive que vamos verificar ao longo dessa série de estudos mais para frente, mesmo com esses problemas, Paulo afirma que a igreja de Corinto é formada por santos. É formada por pessoas separadas por Deus e para Deus. A igreja não pode ser vista a partir do que os seus membros fazem, mas a partir do que Cristo faz por ela. Deus nos torna santos ao nos chamar para a união com Cristo.
Essa é a identidade da Igreja de Deus. Nós somos santificados quando nós somos separados pelo sangue de Cristo para vivermos uma vida santa aos olhos de Deus. Isso implica também numa santidade prática, no sentido que nós somos chamados a ser santos juntamente com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isso significa que tudo que os cristãos fazem, a maneira como pensam, as suas convicções, as suas ações, as suas motivações, tudo deve girar em torno do nome de Jesus. O nome que nós damos a isso é cosmovisão cristã. O cristão deve ter uma forma de enxergar o mundo, uma forma de ver as circunstâncias a partir de Cristo. Não há outra forma de nós agirmos, de nós pensarmos. As nossas motivações devem estar calcadas no nome de Jesus. A vida cristã é centrada em Cristo. Devemos ser santos por conta do que Ele veio realizar, não apenas por nós, mas em nós. Ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15, Paulo evidencia isso, que a vida cristã é viver não por nós mesmos, mas viver por aquele que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Versículo 4, Paulo nos ensina que a igreja ela é agraciada. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo agradece a Deus que salvou a igreja pela graça que foi dada em Cristo Jesus. A salvação pela graça em Cristo exclui todo e qualquer mérito humano. É preciso que a gente reconheça e entenda que não há nada que eu possa fazer que me faça merecedor de ser digno aos olhos de Deus. Nenhuma ação, nenhum comportamento, por mais altruísmo que tenha, me faz ser merecedor de ser visto como digno aos olhos de Deus. A salvação, portanto, é um presente de Deus, dado de uma vez por todas e para todo sempre, através do sacrifício do seu Filho na cruz. É preciso que a gente entenda que não há salvação senão por intermédio do sacrifício vicário de Cristo. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, se dependesse dos meus próprios feitos, dos meus próprios méritos, eu estaria condenado à morte eterna. Mas, pela morte e ressurreição de Cristo, eu sou salvo, de forma graciosa. Cristo morreu na cruz, suportando a dor de todos os meus pecados, de todos os seus pecados. Olha só que interessante, Paulo também evidencia, coloca aqui pra gente, que a comunidade de Corinto foi caracterizada pela efervescência de dons espirituais. Versículo 7, ele diz, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. O problema é que os membros da igreja de Corinto começaram a usar os seus dons para denegrir pessoas, irmãos, com dons considerados menos espetaculares. Aqui Paulo adianta um assunto que ele vai tratar com mais profundidade mais adiante, nós veremos numa próxima aula.
o uso dos dons espirituais. Tudo que temos e tudo que somos resulta da graça maravilhosa de Jesus. Os dons espirituais que temos, Deus nos dá para que a igreja seja equipada com edificação, encorajamento e consolo. Mas tudo para a honra e glória de Deus. E em hipótese alguma, para a honra pessoal nossa. Os dons espirituais não nos foram dados para a nossa própria honra pessoal, mas para a honra e glória de Deus. No versículo 5, Paulo diz que a igreja é enriquecida. Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. A palavra grega usada aqui para o termo enriquecidos descreve alguém que é muitíssimo rico. E em tempos nos quais as pessoas buscam sucesso financeiro a qualquer custo, nós somos convidados agora a perceber o quanto já somos ricos em Cristo Jesus. A igreja não é rica por conta da sua arrecadação financeira. A igreja não é rica pelo número de membros que possui, pelo seu patrimônio, pelo seu acervo. A igreja não é rica pelos tesouros deste mundo, mas pelos tesouros guardados em Cristo Jesus. A igreja não é rica por aquilo que ela conquista. A igreja é rica por tudo aquilo que Deus conquistou para ela através do sacrifício de Jesus. A riqueza da igreja reside na cruz de Cristo. No versículo 8, Paulo nos diz que a igreja é sustentada. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa de Deus para com a sua igreja. Ele nos manterá firmes até a volta de Jesus ou até o dia da nossa morte. Mas cuidado! Esta garantia, no entanto, não é uma desculpa para a prática do pecado. A certeza de que Deus preservará a sua igreja é a base para uma maturidade cristã e para um crescente relacionamento de amor e confiança e obediência ao Senhor. Ou seja, a promessa de que Deus sustentará a sua igreja é o alicerce para que a nossa vida cristã seja amadurecida, no sentido de que nós tenhamos um crescente no nosso relacionamento com Deus. Um crescente em amor, em confiança e em obediência. Olha só, à luz dessas verdades, que a igreja é de Deus, que a natureza da igreja é que ela é formada por santos, pessoas separadas por Deus e para Deus, que ela implica numa santidade prática, que a igreja é agraciada, a igreja é enriquecida, a igreja é sustentada. À luz dessas verdades, a gente pode fazer a seguinte pergunta: como que, apesar disso tudo, a igreja de Corinto se envolveu em tantos pecados? Meus irmãos, infelizmente, mesmo tendo esta identidade, a igreja pode viver como se não fosse uma comunidade formada por discípulos de Jesus. Isso nos alerta para que nós sempre tenhamos em mente que é preciso vigilância constante para que as ações da igreja correspondam sempre à sua identidade e à sua natureza.
Mas fica uma pergunta aqui. Qual é a mensagem para hoje que esse texto nos traz? Um texto que aparentemente era apenas uma introdução de uma carta com saudação, e nós vimos que traz algo muito além do que isso. Esse texto evidencia de quem é a igreja e qual a sua natureza e a sua identidade. Mas fica a pergunta: esse texto nos ensina alguma coisa? É claro que sim. Em primeiro lugar, fica a seguinte mensagem: ame a sua igreja. Você ama a sua igreja? Certamente você dirá que sim. E é possível que você, na sua mente, enumere alguns motivos pelos quais você ama a sua igreja. Você gosta do grupo de jovens que você frequenta. Você gosta do acampamento. Ele é divertido. A gente aprende um pouco mais sobre Cristo, a gente aumenta a comunhão, conhecemos pessoas novas. Você gosta do louvor, principalmente quando toca aquelas músicas que você gosta. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora. Você ama a sua igreja por conta daquilo que ela faz para você ou por conta daquilo que Cristo fez por ela? Essa é que é a questão. Nós não devemos amar a igreja por conta do que ela nos oferece, por conta daquilo que ela satisfaz os nossos desejos, as nossas ansiedades. Nós devemos amar a igreja por conta do que Cristo fez por ela. Você é engajado na sua igreja? Você se dispõe a trabalhar? Se oferece para os trabalhos? Ou você encara a igreja como um supermercado, aonde você vai, olha pela prateleira e consome aquilo que lhe interessa? O seu amor pela igreja tem sido real, prático e abnegado? Eu vou repetir para que fique bem claro a todos nós. Nós não devemos amar a igreja por conta do que ela nos proporciona. Nós devemos amar a igreja por conta do que Cristo fez a ela. O segundo ponto: ame a Cristo. E esse é o momento em que você deve avaliar a sua fé e a sua comunhão e fidelidade com Deus. O grande primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Confere depois lá em Mateus 22, 38. O amor por Jesus é manifestado pela obediência. Quem disse isso foi Jesus. João, capítulo 14, versículos 15 e versículo 21. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Se realmente amamos o Senhor com toda a nossa força, então vivamos uma vida de santidade. Como tem sido a sua vida em relação a Jesus? Qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida? Ele faz parte das suas decisões? Ele anda com você em todos os momentos? As suas ações, o seu modo de pensar, o seu modo de enxergar o mundo tem sido a partir de Jesus? A sua visão tem sido a partir de Cristo? A sua cosmovisão tem sido cristã? Ame a Jesus
acima de todas as coisas. Por uma razão muito simples. Ele nos amou em primeiro lugar. Ele morreu pelos nossos pecados. E não há amor maior do que esse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Encerrando, muitas pessoas amam a igreja enquanto a igreja serve a elas ou atende às expectativas dessas pessoas. A importância da igreja não está e não depende da forma como a vemos. O valor da igreja está alicerçado no amor de Jesus por ela. Lembre-se que nós não devemos amar a igreja por conta do que ela nos oferece. Nós devemos amar a igreja por conta do que Cristo fez por ela. E há uma questão lógica que muitas vezes nós não paramos para pensar aqui. Deus ama a sua igreja da forma como ela é. Portanto, a nós só nos cabe amá-la também. O Senhor nos ama apesar de tudo aquilo que nós somos. Ele nos enxerga exatamente como somos, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, e assim Ele nos ama. Deus nos ama apesar de nós. Amar a Cristo e rejeitar a sua noiva, que é a sua igreja, é algo totalmente incompatível. Rejeitar a noiva de Cristo é desprezar o Salvador dela, que é Cristo. Meus queridos, nós vamos continuar vendo muitos erros, pecados dentro da igreja. No entanto, ela sempre continuará sendo a igreja de Deus, mesmo com as suas imperfeições. Cheia de defeitos, mas igreja de Deus. Eu espero que você tenha entendido que a igreja não pertence a ninguém, a nenhum ser humano, a não ser a Deus. E a natureza dela está externada nesses versículos que estudamos hoje. E as imperfeições humanas não descaracterizam a natureza da Igreja de Cristo. Deus te abençoe. Até o próximo domingo.